completamente diferente um do Então, outro. antes Até de no eu próprio escolher banho. uma raça, eu tenho que estudar sobre essa raça. Exatamente. Você não pode Comportamento. morar dentro de um apartamento pequenininho e você querer ter um Golden Retriever e você não passear com ele, o mínimo. Eu não digo nem que você não possa ter ele lá dentro. Ele não vai Mas você tem que suportar. saber que você tem que ter Vai um te dar tempo para estresse. ele, que Sim. ele tem que sair, ele não tem como ficar confinado. É como se fosse um bovino mesmo, um boi confinado dentro Sim. de um cubículo lá Gente, para muito baixo. legal. Exatamente. Né? Olha, E os muito latidos, né? Tem cachorro que late muito. Yorkshire, por exemplo, é uma fofura, mas é um cão super ativo. O alimento, ele é primordial e é principal para qualquer ser vivo, né? Sim. Eu sempre falo assim, se fizer alimentação de boa qualidade, dentro do padrão de peso, tamanho do animal, né? Biotipo do animal. Sim. As vacinas e os vermífugos, no tempo certo, os antiparasitários, a gente tem aí banhos no momento, né? Corretos, com shampoos corretos, da forma correta. Que a gente também tem que seguir um padrão da pelagem do animal. Sim. Isso tem a diferença, não adianta você... Muita coisa. Não adianta você Cada querer pet é um pet. dar um banho Diferente do outro. num shih tzu e da mesma forma que você... Aliás, num pincher, da mesma forma no shih tzu. Não vai ser diferente. Ah, interessante. É porque a pele é pelagem é diferente, a pelagem é diferente. diferente. Eles tendem a fazer outros tipos, né? Tanto que hoje em dia tem as rações específicas para a raça, né? Dependendo do tipo, da marca, da ração. É igual, por exemplo, quando a gente vai numa nutricionista, a sua dieta não serve para mim. Não serve, exatamente. Isso é muito individual. E o animal não é diferente. Ele tem, às vezes ele aceita uma ração e não aceita outra. Hoje tem alimentação natural. Não sou contra, pelo contrário, sou muito a favor, mas eu não faço. E eu sempre, quando eu pego assim, um animal que eu vou fazer a consulta pediátrica, né, primeira consulta, eu pergunto, você está tendo um animal que você vai estar com ele agora, quando tem uma criança, principalmente, eu sempre falo isso. É uma responsabilidade imensa, porque você tem 10 anos agora, você tem que entender que você pode ter 24 e seu animal está aí. Né? Você já pensou quantas coisas você vai viver nesse tempo? E você não pode esquecer que ele existe, de tantas coisas que podem passar ao longo, que vão passar. Sim. Né? E que pode mudar. E que vão mudar e que você tem que colocar ele no meio dessas situações que você vive. Você pode estar morando em outra casa, você pode estar em outro estado, em outro país. Pet, né? Enfim, são muitas as mudanças naturais que vão acontecer, principalmente quando você tem uma criança em casa, né, com pet. E que vai participar. Então, eu falo da alimentação natural logo de início, porque eu falo, olha, você tem que saber se é isso que você quer fazer. Por quê? Hoje você tem tempo para fazer alimentação? Sim. Tem quem faça, mas será que daqui a 1 ano vai ser assim? Daqui a 2 anos? E o animal, ele começa a aceitar a alimentação conforme você oferece. E aí, de uma hora para outra, você tira. Então, tem que saber se isso vai ser a sua rotina. Se você tem facilidade para entrar com uma alimentação natural que você vai ter que fazer de vez em quando um check-up, vai ter que entrar com algum medicamento suplementar, porque Sim, não sim. tem como, Claro. tem que suplementar. Claro. Então, será que isso é viável? Eu sou muito a favor do natural também, acho bacana, mas você tem que ter essa responsabilidade se você vai levar isso à frente. Você me fez pensar numa coisa aqui agora. Baseado no que você falou, que é muito comum no meu círculo de amizade, né? Não sei se é o geral no Brasil, as pessoas falam assim, eu quero um Yorkshire, não, eu quero um Poodle, eu quero um Spitz. O Spitz, Só né? que, baseado no que Pincher. você falou, cara, é muita responsabilidade, porque o Yorkshire pede uma coisa, o Shih Tzu pede Sim, outra. pede outra. Spitz pede outra. Exatamente. Não é só O ter uma- SRD pede outra. não é só ter Pincher uma pede raça outra. porque eu acho bonito. Um Golden Retriever pede Não, outro. Um e- Rottweiler pede outro. Mas, Pitbull. cara, Às vezes, cara. exatamente. Mas são, às vezes... Não é só ter um brinquedo, né? É. Em relação a cuidados e responsabilidade, todos são iguais. Mas em relação à alimentação e a tratamento, é completamente diferente um do Então, outro. antes Até de no eu próprio escolher banho. uma raça, eu tenho que estudar sobre essa raça. Exatamente. Você não pode Comportamento. morar dentro de um apartamento pequenininho e você querer ter um Golden Retriever e você não passear com ele, o mínimo. Eu não digo nem que você não possa ter Ele ele não lá vai- dentro. ele não vai Mas você tem que suportar. saber que você tem que ter Vai um te dar tempo para estresse. ele, que Sim. ele tem que sair, ele não tem como ficar confinado. É como se fosse um
um bovino mesmo, um boi confinado dentro de um cubículo lá para abate. Muito legal. Exatamente. Né? Olha, e os muito latidos, né? Tem cachorro que late muito. Yorkshire, por exemplo, é uma fofura, mas é um cão super ativo. Ele late, ele gosta de brincar, agitados. Eles são agitados. Eu achei que era caladinho. Não. Não. Eu confundo então. Qual que é o caladinho? Não, o poodle também não é. O poodle não é caladinho. Ainda é mais tranquilo do que o Yorkshire, mesmo? dentro de uma Gente, eu não normal. achava que O não. Yorkshire é um animal super ativo. É porque o Yorkshire é bonitinho, né? Aí a gente acha que ele é caladinho, mas então ele não é. Não, e ele late. Ele late. Tá doido. Tem um que eu até falei com a Amanda, que é chatinho pra caramba. A Amanda não gosta que eu falo. Aquele pequenininho. Aquele... Eu tenho Ô, bicho chato. Late muito. O meu Gente, não, o meu ele é metido a né? fortão. O dela é doutrinado. É doutrinado? Eu tenho 2 shih tzus que não são de latir também, Mas não. shih tzu não Tem um na perto da minha casa que não pode me ver, cara. Eu acho que é Elas porque ele só pegou ranço latem comigo. Se alguém aparece na Não, porta. mas o Spitz, ele late muito mesmo. Gente, ele é metido uma a fortão, raça. né? É uma ele raça age- bem... Ele late pra tudo. Cai uma folha e tá latindo. Aham. Cara, e ele é metido a fortão. Assustado, né? Eu caí uma vez, eu fui correr de uma vez de palhaçada. Não, levei um tombo, cara. Aí o cachorro ficou todo bobo, derrubei o... Aí ele saiu todo bobo. Falei, caramba, me deu uma raiva, mas é isso aí. Dei mole pra ele. Dei. Me venceu. Olha só, existem sinais de envelhecimento que os donos devem monitorar para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus animais. Ah, perdão. Com certeza. É uma pergunta e eu achei que era uma afirmação. Rapidinho. Por que saiu aqui? Rapidinho. Vou voltar aqui, tá? Tá, vamos lá. Existem sinais de envelhecimento que os donos devem monitorar para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus animais? Quem fez a pergunta? Gabriel, muito boa pergunta Muito sua. boa. É uma coisa que eu também falo muito, principalmente em primeira consulta de animais de meia idade. Eu tenho uma preocupação muito grande com qualidade de vida e controle de dor. Eu me preocupo muito com a dor, porque o animal não fala. E é o que eu falei lá no início, né? Como o animal não fala, a gente tem que começar a perceber os sintomas. Sim. Então, é muito comum, principalmente nos animais grandes, mas isso eu digo de uma forma geral em todos, mas os animais grandes, eles tendem a fazer isso com mais facilidade mais cedo. Sim. Né? Eles envelhecem mais cedo. Mas, assim, a partir dos 7 anos, o animal passa a ser um cão sênior. Ele passa a ser um cão idoso. Né? Os grandes, então, mais ainda. O cachorro vive até que idade? Então, tem uma variação Depende. pelo Da tamanho raça. da Da raça. raça. Os grandes vivem menos. Em média, aí, 13 anos. Vamos botar em média 10, mas pode chegar a 13. Mais ou menos. Labrador, que é uma raça que vive mais, às vezes até os 15. Uhum. Mas, assim, os pequenos, eles vivem mais. Não os braquicefálicos, que são aqueles de fuço achatados. Esses vivem menos, Sim. devido à anatomia deles. Tá. Mas, assim, os pequenos, Pinscher vive 15 anos com tranquilidade, e não é a média. E equivale a quantos anos do ser humano? Também existe uma variação. Costumo dizer que é 7 anos a cada ano de vida, né? Sim. É mais ou menos isso. mais ou menos isso. Eu acho que para os cães maiores, mais pesados, isso segue um padrão mais idade, dentro. então, 21 anos. Hã? A minha descobriu a maior idade. Então, para os grandes é mais ou menos isso aí mesmo. Isso, tá. Né? Para os pequenos, um pouco menos. Mas a variação é que sejam uns 12 anos para um Pinscher, por exemplo, um cão de 5 quilos, de fuço, por exemplo, o Yorkshire vive bem. Tá. São cães que têm uma anatomia boa, Que favorece uma qualidade de vida melhor. Tá. Mas, assim, controle de dor, né? Essa preocupação. Então, a partir dos 7 anos de vida, a gente tem que tomar mais cuidado com os problemas, principalmente articulares. Como eu falei, a gente tem que fazer pelo menos uma vez ao ano um check-up. Pelo check-up a gente vai vendo coisas que aparentemente a gente não observa, né? Como é com a gente. Às vezes a gente vai fazer o exame e fala, nossa, estou com uma anemia, nossa, meu fígado não está muito bem, eu nem estou sentindo nada. Não é diferente com os cães. Mas com eles isso é mais comum porque eles não falam, então eles não dizem quando estão enjoados, quando estão com dor na barriga, enfim. Mas os problemas articulares são os mais comuns. E ele não parece, mas ele é o grande facilitador de eutanásia e de morte nos animais de terceira idade, porque eles param de andar por problema articular. E aí o dono fala, nossa, ele está fazendo xixi, cocô deitado, ele não tem uma vida... Eu acho que ele está com problema no rim, ele está com problema no intestino, mas não é, ele não consegue levantar. E quem tem qualidade de vida sentindo dor e não conseguindo fazer o mínimo, que é chegar até uma graminha para fazer o seu xixi, ele acaba desistindo de viver, isso não é diferente. A dor acaba
tendo aí um problema na qualidade de vida desse animal. Então, a partir dos 7 anos, Sim. eu acho que é o momento de começar a observar mais a rotina do animal, né, para saber o que precisa ser feito. Então, um check-up com mais frequência. Sim. A questão de, tá subindo, não sobe mais aquela escada, ou não sobe mais naquele sofá, e não vai mais no portão com tanta frequência quando chega o carteiro, ou, enfim, alguma pessoa que ele fazia com uma certa frequência. Bacana, muito legal. Gente, o programa, as horas passam, a gente não vê. É verdade, é um bate-papo tão legal, né? É tão gostoso que a gente terminar não o programa e, gente, é o seguinte, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque já vai dar 8 horas e eu tenho que liberar as meninas. Vou fazer a última pergunta aqui da Thaisa Maski. Thaisa Maski fala o seguinte, boa noite, meninas, gostaria de saber se castrar cachorro é uma técnica perigosa. Que complicações podem surgir no pós-operatório? Boa pergunta, Thaís. É o perigoso que ela diz em relação à vida, né? Vira óbito. Os riscos do óbito durante a castração. No transoperatório. Toda cirurgia, ela é preocupante, exatamente por causa mais do anestésico. A gente tem que colocar o animal em plano anestésico. Claro. Hoje em dia, a castração virou uma prática meio que comum, normal. Não é uma cirurgia. Sim. Em fêmeas, então, fêmeas mais ainda, a gente abre a cavidade abdominal, a gente mexe nos órgãos internos. Não é uma simples castração, é uma cirurgia séria. E às vezes mais difícil do que, às vezes, tirar um nódulo, mesmo que ele seja ali um nódulo benigno, maligno, enfim. É uma questão de risco sempre. Nos machos, tem, como te falei, botar em plano anestésico, então existe um risco. A gente não pode dizer em nada que a gente põe o animal em plano anestésico ele não vai ter risco. Mas os riscos são pequenos. Né? Hoje em dia, a veterinária, como te falei, em tudo ela cresceu muito, e nas anestesias também. Então, fora a parte anestésica, o grande risco é o animal realmente mordiscar os pontos, essas coisas. Usando a roupinha, fazendo as medicações de controle, de dor, e deixando ele num local onde ele não tenha muitos obstáculos, não tem grande perigo, não. Pelo contrário, acho que tem muito mais positivo do que negativo. Claro. Se não quiser ter filhotes, não é essa a intenção dela, eu acho que a castração é uma das melhores indicações. A qualidade de vida do macho melhora muito. Melhora muito. Muito bacana.